Prezado aluno, seja muito bem-vindo a esse bloco final, bloco 3, desse nosso mini curso, da nossa aula de prescrição penal. Só a título de revisão, também para construir um raciocínio lógico aí para dar continuidade na aula. No primeiro bloco, nós analisamos os artigos 111, que é o marco inicial da prescrição, o 117, que é o marco interruptivo da prescrição, o 109, que é a tabela geral da prescrição, a prescrição da pretensão punitiva, espécie em abstrato, e depois fomos para o bloco 2, onde analisamos as demais espécies de prescrição da pretensão punitiva, quais sejam prescrição retroativa, prescrição intercorrente e prescrição virtual. Bom, antes de adentrarmos na prescrição da pretensão executória, ficou faltando só um artigo para finalizar com chave de ouro, espero, a prescrição da pretensão punitiva. Ficou faltando a gente analisar o artigo 116 do Código Penal. O artigo 116 do Código Penal, ele nos traz as causas suspensivas da prescrição da pretensão punitiva. Lembra bem, causa suspensiva, a prescrição vai zerar? Não. O prazo para de correr e ele volta da onde ele parou. A grande diferença do 116, que é causa suspensiva, para o 117, você já viu. O 117, o prazo prescricional, zera. O 116, não. Para da onde está o prazo e continua da onde parou. E a segunda grande diferença é que o 117 é um rol taxativo, ou seja, são só aquelas hipóteses e ponto final. Já no 116 não, é um rol meramente exemplificativo que admite ampliação. O 116 fala que a prescrição da pretensão punitiva fica suspensa enquanto não decidida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime, ou quando o réu cumpre pena no estrangeiro. Mas não são só essas duas únicas hipóteses. Ainda nós temos como causa suspensiva da prescrição, por exemplo, o artigo 89 da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, o artigo 366 do próprio Código de Processo Penal, que quando o réu é citado por edital, não comparece, não contrata advogado, o processo fica suspenso até a sua localização, tá? Então, na verdade, só faltava esse dado. Então agora estamos encerrando a prescrição da pretensão punitiva e iniciando a prescrição da pretensão executória. Veja só, o que é a prescrição da pretensão executória? É a perda do direito do Estado de executar a pena aplicada ao réu. Professor, peraí, não entendi. Prescrição da pretensão punitiva era o quê? O Estado perdia o direito de punir. Agora, olha a prescrição da pretensão executória. O Estado está perdendo o direito de executar a pena. Tá, professor, mas qual é a diferença prática? Meu querido aluno, presta atenção. Presta muita atenção. Você sempre irá buscar a melhor prescrição para o réu. Mas, pô, prescrição não é sempre bom para o réu? Não. Claro que as duas prescrições são boas ao réu. Só que a melhor prescrição é a prescrição da pretensão punitiva, porque qual é o efeito dela? Ela apaga todos os efeitos da condenação. Toda condenação ela tem um efeito primário e secundário, principal e secundário, certo? Veja, qual é o efeito primário da condenação? O que você enxerga. Ele vai para a cadeia, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, ele presta serviço para a comunidade, pena de multa. Só que a condenação também tem um efeito secundário que existe, mas você não enxerga. São os maus antecedentes, a reincidência, etc e tal. A prescrição da pretensão punitiva, escreve, ela apaga todos os efeitos da condenação. Todos os efeitos da condenação. A prescrição da pretensão executória, não. Ela só apaga o efeito primário, ou seja, o réu só não vai para a cadeia, o réu só não presta serviço para a comunidade, o réu só não paga a pena de multa. Mas vai gerar o que? Apontamento na sua ficha criminal. Eventualmente ele pode ser declarado reincidente, ele vai passar a ser portador de maus antecedentes, de acordo com a súmula 444 do STJ, e assim por diante. Então, primeiro eu sempre olho
a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Por quê? Porque ela é mais benéfica ao réu. Não reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, aí eu parto para a análise da prescrição da pretensão executória. Lembra, a prescrição da pretensão punitiva, quando que a gente para de analisar ela? Quando transita em julgado a sentença para o réu. Então, até o trânsito em julgado da sentença para o réu, lembrem, ainda há uma luz no fim do túnel, ainda dá tempo. Transitou em julgado, não tem prescrição da pretensão punitiva? Calma, não é o fim do mundo. Ainda podemos ter o quê? A prescrição da pretensão executória, certo? Lembrando, ela é boa para o réu? É, mas não como a prescrição da pretensão punitiva, porque ela apaga os efeitos primários, mas os secundários persistem. Fechou? Legal? Tamo junto? Agora vamos lá. A prescrição da pretensão executória, artigo 112. Quando ela se inicia, nossa, é engraçado falar do 112, inciso 1. Por quê? Porque você, futuro promotor, se é que você está assistindo essa aula aí como uma forma de se preparar para o concurso do MP, você vai abominar o que eu vou falar agora. Mas enquanto não mudar a lei é assim, você queira ou não queira. E aí você que está prestando exame para a OAB, principalmente segunda fase, fica esperto que isso pode ser tese defensiva na sua prova dissertativa. A prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. Professor, não é para ambas as partes? Não, é para a acusação. Mas como assim, professor? Para a acusação. Mas a prescrição da pretensão punitiva, ela não acaba quando transita em julgado para a defesa? Sim. Mas a prescrição da pretensão executória, a gente só vai olhar quando não der para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, que a gente chama de PPP. Mas a prescrição da pretensão executória, se a acusação deixou de recorrer lá na sentença de primeiro grau, teve como marco inicial ali. E outros marcos iniciais? Revogação de suspensão condicional da pena, suspensão condicional da pena, certo? Revogação de livramento condicional. Então vou repetir para ficar claro, certo? Marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, revogação de suspensão condicional da pena ou revogação de livramento condicional ou interrupção do cumprimento da pena. Está lá no artigo 112. Dá uma olhada. Certo? Agora olha só. Quais são os marcos interruptivos? Porque na prescrição da pretensão executória eu vou integrar o 112 com os 117 incisos 5 e 6. O que fala o inciso 5? Pelo início ou continuidade do cumprimento de pena ou pela reincidência. Então veja só. Vamos dar um exemplo. Qual é o marco mais comum do início da prescrição da pretensão executória? É o trânsito em julgado para acusação. Vamos imaginar que o réu está em liberdade. Certo? Transitou em julgado para defesa. Veja. Acabou a possibilidade de prescrição da pretensão punitiva. Existe a prescrição da pretensão punitiva? Não. Senão não analisaria a executória. Agora eu vou buscar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Qual que foi o marco inicial? O trânsito em julgado para acusação. Moral da história, quando que se interrompe? Está lá no 117? Quando iniciar o cumprimento da pena. Moral da história. O Estado vai ter um tempo para botar o réu condenado na cadeia. Professor, dá um exemplo prático. Segue aqui embaixo comigo essa linha. Segue embaixo essa linha. Vamos imaginar então aquele mesmo exemplo do furto. Ó. Cometeu o crime 2 de fevereiro de 2000. O juiz recebeu a denúncia em 2 de fevereiro de 2003. O juiz condenou em primeiro grau 2 de fevereiro de 2006. Logo, você já viu nos primeiros blocos, se não viu, assista, e se viu e esqueceu, reassista. Você pode me assistir quantas vezes você quiser, me fazer repetir quantas vezes você bem entender. Veja lá, temos prescrição em abstrato? Não, pena máxima do furto é 4. Para abstrato a gente joga a pena máxima na tabela, 8, não tem 8 anos desses lapsos.
Aí o juiz condenou em 1 ano. Eu tenho prescrição retroativa? Também não, porque tinha que ter passado 4 anos, não passou. Agora veja, quando que transitou em julgado para acusação? Essa data, 2 de fevereiro de 2006. E quando que transitou em julgado para defesa? Vamos imaginar, 2 de fevereiro de 2008. Minha pergunta é, tem prescrição da pretensão punitiva aí superveniente intercorrente? Não, porque ó, da sentença recorrível transitada em julgada para o MP até o trânsito em julgado efetivo da defesa quando a defesa parou de recorrer, 2 de fevereiro de 2008, não passaram-se 4 anos. Então tem prescrição da pretensão punitiva? Não. Então agora eu vou para a executória. Quando começou a prescrição da pretensão executória? Quando ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação. Qual é a data, então, do início da prescrição da pretensão executória? O trânsito em julgado para acusação. Qual foi a data? 2 de fevereiro de 2006. Moral da história. O Estado tem que capturar o réu até 1º de fevereiro de 2010. Se o réu conseguir ficar foragido, veja, foragido que eu estou falando, ele nunca foi preso, hein, gente? Não se apresentar para o cumprimento aí da pena, não for intimado para o cumprimento da pena até 1º de fevereiro de 2010, moral da história, prescrição da pretensão executória. Foi claro? Agora, veja só. Professor, o artigo 115 do Código Penal, que prevê aquela redução do prazo prescricional pela metade, se o réu é menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, ele é aplicada a prescrição da pretensão executória? Resposta, sim, é. Então, além de tudo, se o réu for menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória, reduzido pela metade. Mas atenção, apenas na prescrição da pretensão executória é aplicado o artigo 110 caput do Código Penal, e que também o STJ, para não deixar dúvida, tem uma súmula, é a súmula 220 do STJ. Na prescrição da pretensão executória, se o réu é reincidente, ele terá um prazo prescricional aumentado de 1/3. Então você tem que ir na tabela, imagine 12 anos, vai prescrever em 16. Certo? Tranquilo? Por quê? Se ele é reincidente. O que me preocupa agora, e o que eu vou aprofundar na prescrição da pretensão executória, é essa história da reincidência. Porque veja só, a reincidência, você ouviu aqui na prescrição executória, nesse bloco 3, 2 vezes, mas que não se confunde. Como assim, professor? Reincidência não é reincidência? É, reincidência é reincidência. Reincidente, se você não lembra, é aquele réu que comete um novo crime após o trânsito em julgado de alguma sentença penal condenatória e dentro daquele prazo de 5 anos contados da extinção da sua pena. Então veja, quando que o réu é reincidente? Não vai me errar isso na prova, na primeira fase, segunda fase, não interessa o que você está fazendo da sua vida. Gente, réu reincidente, primeiro o réu tem que ter uma decisão transitada em julgado, e aí ele pratica um novo crime depois do trânsito em julgado, e tem aquele limite de 5 anos da extinção da pena. Então, enquanto tiver dentro desse prazo, após o trânsito em julgado, e ainda não tiverem ultrapassado 5 anos da extinção da sua pena, ele ainda será reincidente. Mas vamos lá. Quando que se aumenta o prazo prescricional em 1/3 para o réu reincidente, mas que prazo prescricional? Prescrição da pretensão executória. Quando essa reincidência é anterior. Professor, não entendi. Veja só. Essa reincidência anterior é aquela reincidência declarada na sentença. Não entendi, professor. Ó, imagine que eu tenha sido condenado por qualquer delito, né? Lá em 2005, transitou em julgado em 2005.
em 2006 eu venha praticar um novo crime. Sei lá, qualquer crime que você queira. Vamos imaginar de novo a história do furto. Agora eu sou condenado em 2006 por um furto que eu pratiquei após o trânsito em julgado desse crime anterior, furto, roubo, sei lá o que eu fiz antes, o que você imaginar aí na sua casa. Veja, eu pratiquei esse novo crime aqui. O juiz, quando for me sentenciar por esse novo crime de furto, o que ele vai reconhecer na sentença? Que eu sou reincidente. Moral da história. Se chegarmos na análise da prescrição da pretensão executória, esse prazo prescricional terá o acréscimo de 1/3, artigo 110, caput do Código Penal. Mas o artigo 117, inciso 6, ele também fala que é marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o quê? A reincidência. Mas que reincidência que é essa, gente? Moçada, é uma reincidência posterior. Professor, não entendi. Olha só, para interromper a prescrição da pretensão executória, esse marco interruptivo aí, reincidência, imagine que eu estou então em liberdade, certo? Eu estou aí em liberdade, está correndo o meu prazo prescricional da prescrição da pretensão executória. E aí eu cometo um novo crime. Veja, esse novo crime, durante o cumprimento da pena, durante a prescrição da pretensão executória, portanto, é que vai zerar, é óbvio. Mas é claro, gente, para zerar é considerada a data do crime. Mas para ser reconhecida esse marco interruptivo, veja, presunção de inocência, vai demorar um pouquinho. O juiz da execução, o promotor só vai poder pedir para o juiz da execução reconhecer esse marco interruptivo quando? Quando por esse novo crime eu for condenado e transitado em julgado. Porque se eu for absolvido, vai zerar? Não. Tá bom? Fui claro? Ficou fácil? Sim ou não? Vamos exemplificar, vai. Vamos imaginar o seguinte. Ó, eu, Tiago, então, sou réu primário. Eu pratiquei um crime aqui, ó. Vamos imaginar que eu sou o réu da história do furto do ano 2000. 2 de fevereiro do ano 2000, pratiquei aquele furto. O juiz, 2 de fevereiro de 2003, recebeu a denúncia. 2 de fevereiro de 2006, fui condenado. E 2 de fevereiro de 2008, transitou em julgado para defesa. Perfeito? Já vimos aqui, há 5 minutos anteriormente, que não tem prescrição da pretensão punitiva. Agora, olha só, e a prescrição da pretensão executória? Ainda não dá para reconhecer, porque veja, no meu exemplo, eu estou em 2008, e eu falei para você que eu não posso ser capturado pelo Estado até o dia 1º de fevereiro de 2010. Por quê? Porque, olha, quando é que começou a prescrição da pretensão executória no meu exemplo? O MP deixou de recorrer na data da sentença monocrática, que era 2 de fevereiro de 2006. Então, o Estado tem que agora iniciar o cumprimento da pena para zerar a prescrição da pretensão executória até 1º de fevereiro de 2010. Agora, veja só, imagine que em 2 de fevereiro de 2009 eu venha cometer um novo furto. Veja só, não estava transitado em julgado já em 2008? Estava. Então, por esse novo furto eu sou reincidente. Agora veja, o Estado, vamos imaginar que é claro que o processo tramite ou seja condenado ou transitado em julgado. Veja, o Estado tem até quando para pôr a mão em mim agora, para fazer eu pagar o primeiro furto que eu pratiquei lá em 2 de fevereiro de 2000. Não é mais 2 de fevereiro, desculpa gente, 1º de fevereiro de 2010. Não é mais, porque se em 2 de fevereiro de 2009 eu pratiquei um novo crime, foi posteriormente condenado e transitado em julgado, quando se interrompeu a prescrição da pretensão executória? Em 2 de fevereiro de 2009. Moral da história, o Estado vai ter 10, 11, 12, até dia 1º de fevereiro de 2012 para efetivamente me fazer cumprir a pena. Porque essa reincidência posterior é um marco interruptivo da prescrição. Legal? Fui claro? Espero que tenha sido claro, mas está aí para você também não ter dúvida
Está no seu material, para você ler, reler, e se você não entendeu, volta, escuta, que tranquilo você vai entender, eu tenho certeza. Bom, para finalizar o tema prescrição, eu só preciso te fazer um comentário. Existem crimes que são imprescritíveis, tá? Que eu acho que para uma primeira fase de concurso, você tem que saber decor. Se você está aí prestando primeira fase ainda, seja OAB, seja MP, defensoria, magistratura, concurso voltado para a polícia, decora. Artigo 5º, incisos 42 e 44 da Constituição Federal. O que ele fala? Que serão imprescritíveis os crimes de racismo e os crimes praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. Aí nós temos as leis, né? Qual lei que pune o crime de racismo? 7.716 de 89. Qual lei que pune esses crimes armados, né? Esses crimes praticados, desculpa, né? Crimes praticados, sejam civis ou militares armados, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático. É a Lei de Segurança Nacional, é a Lei 7.170 de 1983. Veja, esses crimes são os únicos crimes imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro. Lembra disso? Fora esses, todos os outros delitos, não interessa se é tráfico, se é homicídio, se é estupro, se é furto, se é roubo, é o que a gente abordou até o momento. Pode ter tanto prescrição da pretensão punitiva, como prescrição da pretensão executória. Só um detalhe, que eu não falei e pode ser perguntado para você. Na prescrição da pretensão executória, lembra, se o réu é reincidente, né, anteriormente, lá ele já era reincidente reconhecido na sentença, o prazo da prescrição executória vai ser acrescido de 1/3. Mas e se ele for menor de 21? Prazo pela metade, mas lembra, primeiro eu acrescento 1/3 no prazo prescricional e depois eu reduzo pela metade. Esse é o raciocínio que você tem que ter na prova. Legal? Espero ter contribuído mais uma vez aí para o seu conhecimento. Espero que você observe muito a aula, os detalhes. Eu sempre falo aquilo, hein, gente? Cuidado! Mora nos detalhes o perigo das provas, mora nos detalhes. Então, atenção, estude, assista 1, 2, 3, quantas vezes você achar necessário, até você absorver todo esse conteúdo de prescrição, matéria corriqueira e um pouco tormentosa, porque você viu, todos esses artigos que nós fomos falando, eles estão misturados dentro do Código Penal, né? Então, assista, não desista, eu tenho certeza que você vai conseguir esse seu objetivo, que é a aprovação, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula.